Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar da neutralidade corporal da Nelly Furtado. Há uns que falam da baleia, há outros que gostam de ser baleia. Pronto, é o mundo dois, o que é que se há de fazer? Até eu dizia mais ou menos isso na live. Também vos vou fazer um apanhado da live curto e também vou responder aqui ao HB. O que é que me apraz dizer? Nos dias de hoje vivemos uma normalização de tudo o que é maluquice, não é? A Manuel dos Santos, eu vi aqui o seu e-mail, não sei o que é que posso dizer. O Manuel dos Santos, que é um militar, está fora patente. Não sei o que é que posso dizer. Ele diz aqui: boa noite, Sr. Professor, eu terminei de ver live, apenas não pude continuar em direto. Vídeo limitar é 24 horas, tive que resolver um não problema, ando apenas cansado, que querem que eu seja instrutor, mas não querem que eu chumbo os recrutas. Sr. Professor, pergunto-lhe como se passa alguém que nem os mínimos nos testes físicos consegue fazer. Oh, caro amigo, neutralidade corporal, na lei Furtado. Isto agora, mesmo que pese 200 kg, é não binário, percebe? Não há problema de ter obesidade mórbida e de ser doente daquela cabeça. Não há problema de ser psiquiatria criminal. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum nos dias de hoje. Está a ver? Isto também está estranhado, isto também está entranhado, não dizem? Infelizmente nas Forças Armadas, as emoções a pensar com emoções, ou como eu compreendo, caro amigo. Temos pais a ligar, perguntar porque o filho não pode mexer no telemóvel. Esta atualmente é a minha guerra e a dor de cabeça, mas venho pedir desculpa, pois no último mail que lhe mandei não me despedi formalmente. Nosso amigo, com certeza. Bem, não o trato por amigo, sabe porque é que são os amigos e os colegas da tropa, não sabe? Este senhor é militar de alta patente. Digo que o senhor professor é a minha salvação, cada vez mais concordo consigo. O Ocidente está perdido, estou a fazer aquilo que o seu professor faz, vida de ermita, treinar, estudar e ignorar esta gente. O Estado-Maior da Força Aérea virou um castigo de modelos, um homem lava os olhos, mas quando as vejo com cabelos soltos, unhas de gel, pestanas falsas. Pergunto se é isto que querem para combater a Rússia ou a China. Eles fartam-se de rir, caro camarada. Senhor professor, agradeço todos os dias pela sua partilha, pelo seu exemplo, e precisamos de pessoas como o seu professor. Por favor, continue a demonstrar o caminho do conhecimento. Cumprimento e resto, bom fim de semana. Camarada, não comanda mais militar. Você tem razão. Não, hoje em dia, tudo o que o feminino e os TTSP decidem está bem, não é? Tudo o que seja emoções, tudo o que seja sentimentos, tudo o que seja, enfim, vicissitudes virtudes, que eles consideram virtudes, claro, e que antes eram vicissitudes. Nelly Furtado é um bom exemplo, tem uma obesidade mórbida, parece um cachalote, e diz que não assume que é gorda, que nem um tchuco, assume que está num registro de neutralidade corporal. Pois, é uma espécie de não binário do ponto de vista do peso. A rapariga, se tivesse 10 ou 15 kg a mais, ainda era como o outro, mas tem 50 ou 70, aquilo já é obesidade mórbida. A mulher está mesmo muito pesada. O mais ridículo de tudo é se a rapariga, eu por acaso estive a ver se tinha tido alguma doença, não teve, foi mãe, então pronto. Enfim, eu compreendo quando se é mãe, mas quer dizer, não se vai para um palco com as bordas à mostra quando as bordas são da baleia Moby Dick. É uma questão de bom senso. É como as velhas na praia, topless, cheio de estrias, que parece que aquilo parece um piaçá, não é? Pois o feminino hoje em dia acha que a liberdade é isto. E então o feminino hoje em dia, para ser autónomo e independente, vai buscar o pior do homem. Ou seja, as mulheres estão peludas que nem umas malucas, estão gordas que nem umas malucas, estão alcoólicas que nem umas malucas e estão malucas que nem os brutos. O homem torna-se super feminino, depila-se todo, é os cremes, é as unhas, é as pestanas, é isto e aquilo e aquilo outro. Os jogadores da bola são um bom exemplo.
quanto mais pelos elas têm, menos pelos eles têm. Vocês estão a ver, não é? Quanto mais testosterona elas têm, entre aspas, menos eles têm. A mulher está super masculina e o homem está super feminino. E depois, a mulher não assume nenhuma vulnerabilidade ou insuficiência. É tal como o registro dos TTs-SPs. São perfeitos. Não se pode dizer nada, não se pode fazer nenhuma crítica, não se pode dizer que é gorda, não se pode dizer que é doente mental, não se pode dizer nada, porque pertence a dois grupinhos que hoje em dia são quem manda. Não tem decidido para isso, como é evidente. Pois, caro amigo, eu não estou ermita, eu estou num registro de que, pronto, já não é o meu registro. Ficas tu com eles, que é o meu moto nos dias de hoje. Ficas tu com eles, filho. Os iluminados que ficam com eles. Está a ver? O meu registro atualmente é... Ainda agora estava na live a falar do Wittgenstein e o Conatus disse-me: professor, sou discípulo direto do Wittgenstein por intermédio de um professor que ele teve, e eu a pensar para as minhas questões. Mas também vou começar a dizer isto. O meu narcisismo habitual, o meu ego, este narcísico de todo tamanho. Eu, dia 26 de setembro, vou-vos dizer o que é o narcísico. Este narcísico de todo tamanho, que toda a vida fez, foi trabalhar para os outros, a servir os outros, seja na ciência, seja na filosofia, seja no direito. Sempre fui um escravo do trabalho e do estudo, e do treino também, verdade seja dita, para ter disciplina para lidar com isso tudo, para desenvolver a sociedade, para evitar problemas muito graves, especialmente em relação à doença mental e ao crime. Mas pronto, nós somos todos uns totós, está a ver, caro amigo, camarada, do ponto de vista militar. Ficam bem uns para os outros, está a ver? Ficam bem uns para os outros. Deixá-los estar, pronto. Porque também não temos nada a oferecer, não temos nada. O Wittgenstein era um tanso, e é isso que eu estava a dizer. Eu tive professores em Cambridge, tenho que ver os nomes. Quem é que foi discípulo direto? Eu lembro de haver um ou outro que tinha sido aluno do Bertrand Russell e também do Wittgenstein. Muito novinhos ainda. Eu tenho ideia que tive, ou pelo menos um, que foi aluno do Bertrand Russell, porque o Bertrand Russell morre muito mais tarde do que o Wittgenstein. Eu lembro de um ter sido aluno do Bertrand Russell e direto. E tenho ideia que outro ou foi aluno do Wittgenstein ou direto, já não me lembro. Mas Conatos, eu também quase que tenho aí uma descendência direta com o Wittgenstein. Mas eu desse por acaso não me considero nem de perto nem de longe discípulo, porque não é a minha área. Tive uns semináriozinhos com outro professor, como o engenheiro Evelino agora está a fazer seminário de antropologia social lá em Cambridge. Era parecido, quer dizer, não é um curso propriamente dito, são seminários que os senhores podem se inscrever. E aquilo não é um curso, quer dizer, por isso não me considero verdadeiramente discípulo do Wittgenstein. Enquanto com o Grozin, com o Ricoeur, com o Heidegger, com o Gadamer, com o professor Pedro Lúcio, o professor Maldez, pois isso era mesmo cursos, não é? Ou era doutoramento, ou era psicanálise didáticas, ou é qualquer coisa desse género, ou seja, houve mesmo graus académicos ou formações clínicas muito especializadas que me colocaram mesmo discípulo daqueles autores, estão a ver? Em relação ao Wittgenstein, acho que é mesmo narcisismo da minha parte dizer que sou descendente ou discípulo. Tive professores que aprenderam com eles, com o Bertrand Russell e com o Wittgenstein, que são os deuses vivos lá em Cambridge. E o engenheiro Evelino, devido às minhas muito más influências, foi celebrar as bodas de ouro para Paris. O senhor engenheiro, espero não estar a cometer nenhuma inconfidência, peço imensa desculpa se tiver. Foi celebrar as bodas de ouro para Paris, 50 anos de casado. Como a cirurgiã, a esposa do senhor engenheiro Evelino é uma cirurgiã, não é uma cachalote de 200 kg que acha que é normal. Mas enfim, uma senhora, como é evidente, não é? E então o Sr. Engenheiro Evelino foi celebrar as bodas de ouro 50 anos, não é? A Paris, e agora foi a Cambridge. Mais influência do Rafael da Amadora a fazer um seminário de antropologia social. Não se pode dizer que é discípulo dos antropólogos. XPTO lá de Cambridge, para a gente fazer uns semináriozinhos. Se eu tive uns anos largos em Cambridge, tive, mas não era curso superior, não era uma especialização clínica, era uma espécie de especialização teórico-prática. Nós estávamos a articular
os filósofos com os psicanalistas, entendem? Não era bem tertúlia, era mais formal, eram seminários, obviamente, mas não dava grau académico, dava certificado de participação. Pronto. É como o pós-doutoramento, está um certificado de participação, não é grau académico coisa nenhuma. Nunca gostei dos pós-doutoramentos por causa disso, apesar do pessoal hoje em dia dar importância a isso, eu não dou, e acho que tinha isso direito. Não seria que agora também me obrigassem a fazer o que eles querem, o que eles... Está bonito. Oh, amigo, deixa-o estar. Nossa, não vale a pena. Como dizia o professor Amaldez, com os malucos, nunca se diz que não. Tínhamos ficado... o Código Penal, nós ainda estamos nas siglas. Ainda estamos nas siglas. Tínhamos ficado no Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, isto é o Código Penal. CNDP, Comissão Nacional para a Proteção de Dados, CP, Código Penal, claro. Código de CPC, velho. Código de Processo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei número 44.129 de 28/12/61, com as respectivas alterações. De 61, Código de Processo Civil do Salazar. CPC novo, obviamente. Código de Processo Civil aprovado pela Lei número 41/2013 de 26/6. Ou seja, o nosso processo civil só foi alterado, o nosso código, só tivemos um novo Código de Processo Civil em 2013. Porquê? Porque não é o Código de Processo Penal, não é? As questões civilísticas não são as questões penalistas. Porque os senhores não vão para a cadeia em questões de responsabilidade civil, não é? Foi o que eu disse também na live em relação ao acidente no Motor da Glória. A responsabilidade penal, creio que será muito difícil de se contabilizar, quer dizer, de se aferir. Concordo com o César Campos. CPI, Código de Propriedade Ministerial, CPP, Código de Processo Penal, CPT, Comitê Europeu para a Prevenção de Tortura e das Penas ou Tratamentos Desumanos ou Degradantes. Conheciam este? Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura e das Penas ou Tratamentos Desumanos ou Degradantes. CPR, Constituição da República Portuguesa, CSC, Código das Sociedades Comerciais. Lista já foi. E estamos na introdução do Código Penal, como sabem. Ora bem, tínhamos ficado da página 30 do Código Penal, introdução, mas o que verdadeiramente caracteriza esta medida, o probation, e lhe confere algum sentido marcadamente educativo e corretivo, que sempre a distinguiu da simples suspensão da pena, é, por um lado, a existência de um plano de readaptação social e, por outro lado, a submissão do delinquente à especial vigilância e controle da assistência social especializada. Daí que, como forma de tratamento essencialmente individual, haja que pôr o maior cuidado na seleção dos delinquentes, devendo criteriosamente indagar-se das condições pessoais de cada um. Isto porque, repete-se, com a utilização desta medida não se espera só o mero efeito útil de substituir a prisão, uma vez que se acredita no seu alto valor ressocializador, comprovado por uma larga experiência francamente positiva em vários países, como por exemplo a Inglaterra, a Suécia e os Estados Unidos. Sim, não digo que o professor Vital Pereira tem razão, há coisas que os americanos e os ingleses também fazem bem, não é tudo mal. A letra da lei é que é um bocadinho coxa. Vamos para artigo 71 do Código Penal, escolha e medida da pena. Tínhamos ficado a começar aqui a ler. Critério e escolha da pena,
Capítulo 4. Escolha a medida da pena, regras gerais, secção 1, artigo 70 do Código Penal. Critério da escolha da pena. Se ao crime forem aplicáveis em alternativa pena privativa e pena não privativa de liberdade, o Tribunal dá preferência à segunda, ou seja, pena não privativa de liberdade, sempre que esta é realizada de forma adequada e suficiente às finalidades de punição. Sumário da anotação. A fonte, anotação 1, o critério da escolha da espécie de pena, anotação 2, o âmbito da escolha da espécie de pena, anotação 3, a referência temporal da escolha da espécie de pena, anotação 4, a ordem da gravidade das penas criminais, anotação 5. Biografia: Vítor do Carmo Moreira Fernando, atenuante da minoridade de 21 anos e relevância da fixação da maioridade civil de 18 anos de idade, em ERMP, Revista do Ministério Público, ano 2, número 5, páginas 33 a 39, 1981. Estou aqui um bocado fungoso, desculpem lá, é a vida. Como eu estava a dizer, estou aqui a falar da biografia do artigo 70 do critério de escolha da pena. Logo a seguir, ano 2, número 5, pp 33 a 39, 1981, e depois a seguir, vejam este é muito interessante, José Serafim Ferreira Rita, medida da pena psicopatia, em Revista do Ministério Público, ano 3, o pessoal do Ministério Público interessa-se pela psicopatia, pensava que não. Em Revista do Ministério Público, ano 3, número 10, páginas 56 e 62, 182. Adelino Rebalo Cordeiro, escolha a medida da pena em SES, Jornadas de Direito Criminal, o novo Código Penal Português e legislação complementar, Lisboa SES, páginas 235 e 283, 1983. José de Sousa Brita, o meu conselheiro, sou conselheiro Sousa Brita, está aqui, a medida da pena no novo Código Penal, em texto de Direito Penal 3, Lisboa, FDL, páginas 333 a 360, 1983. E vamos ficar na pessoa Anabela Miranda Rodrigues. O seu conselheiro é um craque. Está sempre. E em relação ao artigo 71, determinação da medida da pena, já estávamos. Acho que já tínhamos acabado. Foi. O artigo 71 já tínhamos acabado. Por isso vamos só ler o artigo 70. Direito Penal, Doutrina Geral do Crime, o professor Figueiredo Dias. Só saúde. Tínhamos ficado no prefácio à segunda edição, Coimbra, junho de 2007. Doutrina Geral do Crime, professor Figueiredo Dias. Parte Geral, Questões Fundamentais, Doutrina Geral do Crime. Também desta vez estou-vos a dar a doutrina, jurisprudência e a letra da lei, como é evidente, que é o Código Penal e o Código de Processo Penal. Também desta vez tenho, felizmente, muitos agradecimentos a fazer, acompanhados do sentimento do mais profundo e fiel afeto. À Susana Ares de Sousa, que não só me acompanhou passo a passo e me ajudou por várias formas, mas sempre competente nas aulas que dediquei aos temas aqui pela primeira vez versados, como revelou por eles o interesse que a conduziu a investigar alguns de forma autónoma e pessoal, nomeadamente os relativos aos bens jurídicos coletivos, à comunicabilidade e incomunicabilidade das circunstâncias na coparticipação ao concurso. Algo que acresceu o trabalho incessante de fazer o índice de matérias e de auxiliar na revisão de provas. Pois, isto saiu. A Cláudia Cruz Santos, pelas longas conversas que comigo manteve a propósito da instigação como forma de autoria e da categoria do domínio da decisão, ao Pedro Queiro, por não apenas me ter ajudado a atualizar e computar as referências em termos de direito penal internacional e europeu,
mas me ter dado conta de importantes dúvidas e sugestões em sede de Actio Liberum in Causa, ou seja, ação livre na causa, o tal artigo maravilha que as pessoas quando estão intoxicadas têm um tratamento muito específico no Código Penal, como sabem. Ao Nuno Brandão, por ter lido e comigo discutido as questões ligadas à obediência devida e me ter chamado a atenção para importantes decisões jurisprudenciais portuguesas, à Paula Ribeiro de Faria, pelas reações que o meu texto lhe suscitou em matéria, sobretudo do tipo de ilícito objetivo, à Cristina Lima de Monteiro, grande senhora, pela troca de pontos de vista sobre a natureza da pena do concurso, à Helena Muniz, pela análise a que submeteu as minhas referências aos crimes agravados pelo resultado e a própria noção jurídico-penal do resultado, ao André Leite, pela minuciosa consideração das posições que avanço em matéria de delitos de omissão, à Sónia Fidalgo, por ter tomado sobre si o esforço benedito de rever as provas do livro e, a esse propósito, me ter suscitado muitas dúvidas e oferecido várias sugestões. Para a Rita Mano Lopes, como uma vez mais arcou com inúmeros e pesados trabalhos de secretariado, vai a minha gratidão pela sua paciência e empenho e, acima de tudo, pela sua rara capacidade de me inventar o tempo disponível para a consecução de tarefas científicas. À medida que os anos avançam, a persistência e a teimosia indispensáveis para que no trabalho intelectual ultrapasse os escolhos e as dificuldades vão naturalmente enfraquecendo. Só o clima de fraterna amizade pessoal e de convivialidade académica que continua a rodear-me pode evitar que estivesse erguido barreiras inultrapassáveis que me levassem para desistir. Coimbra, junho de 2007, Jorge Figueiredo Dias. Depois vamos ao prefácio da primeira edição. Para o próximo vídeo. Eu gostava de dizer é este o meu mundo, como têm visto nas lives, é o Wittgenstein, é a Paideia, é o Alexandre Grande, é o Aristóteles. Bem, eu no dia 26 de setembro vou dizer a minha relação também com o Alexandre Grande e com o Aristóteles, que são o berço da civilização. Os políticos nos dias de hoje são muito menos civilizados, muito menos honrados que o Alexandre Grande, que também tinha a mania que era educado por Deus, como a gente sabe, mas pronto, foi feito faraó egípcio, foi lá ao oráculo para se legitimar como o filho, enfim, do deus Amon/Zeus, Amon para os egípcios, Zeus para os gregos, e depois tornou-se deus vivo, como faraó egípcio, e tornou-se imperador da Pérsia e era rei macedónio, era tudo, era rei, era faraó e era imperador, o Alexandre o Grande. Pronto, o único defeito que eu lhe encontro era a questão da legitimidade espiritual, e foi a dois oráculos, foi o oráculo de Delfos e foi ao oráculo no meio do deserto do Saara, literalmente, coitado, no meio do deserto. O oráculo, quando já estava a invadir o Império Persa todo, ele estava no Egito e foi, obviamente, estava logo ali ao lado, não é? Foi de camelo para um deserto perigosíssimo e para se legitimar do ponto de vista espiritual. Dir-me-ão, estava certo em fazer isso. Naquele tempo eram politeístas, davam muita importância aos deuses e tal. Estamos a falar do século IV a.C., não é? Quer dizer, é evidente que ele era um homem do tempo dele, dir-me-ão. Porque naquele tempo os oráculos até eram senhoras, não eram os nélis furtados com 200 quilos. Eram senhoras que chamavam-se pitonisas, eram sacerdotisas, e era uma espécie de lado psicanalista naquele tempo, estão a ver? Dir-me-ão, era fundamental para o povo outorgar essa legitimidade espiritual? Era. Acho catastrófico no século XXI
os políticos ainda venham com essa conversa de se legitimar do ponto de vista espiritual com o toque do divino, de união. Porque o Alexandre o Grande era rei, entendem? Não era um político eleito, entendem? Ou seja, numa democracia que os políticos são eleitos, têm que ser legitimados. Porquê? O rei, como não é legitimado pelo povo, de certa forma não era legitimado por cima, tinha que ser legitimado por baixo, não era legitimado por baixo, tinha que ser legitimado por cima. A democracia, os governantes são legitimados por baixo, pelo povo. Não precisam ser legitimados por cima por Deus Nosso Senhor, supostamente. É essa a minha tese. E o André Ventura faz muito isso. E a direita secretária toda e a extrema-direita, profundamente errados, estão legitimados pelo povo, não precisam estar legitimados pelo divino. Esse oráculo de Cisa, se não falhar a memória, Cisa à portuguesa, era realmente o mais importante no registro do Médio Oriente e do Extremo Oriente. O outro é o oráculo de Delfos, e ele Siwa, sim, aqui, Siwa, agora já que lembrei, Siwa, a português pode ser Cisa, não, acho que é mais Siwa, não tem tradução. E então estes oráculos eram muito importantes, porque, por exemplo, para a Pérsia, eles acreditavam, eram muito supersticiosos, acreditavam nos maus presságios, né, as coisas assim, um bocadinho do que hoje chama a parapsicologia, entendem? Mas isto para vos dizer que uma coisa é a antiguidade clássica, em que nós temos a aprender muito com a Paideia e com o Aristóteles, e com o Alexandre o Grande e com aquele pessoal todo. Outra coisa é os nacionalsocialismos, os fascismos, os comunismos irem buscar movimentos medievais para se legitimarem com o divino e aquilo. Dá sempre merda. Peço desculpa, não se pode dizer as neiras. Vamos para o Código de Processo Penal. Deixa eu cá ver onde é que nós tínhamos ficado. Tínhamos ficado no volume 1. Tínhamos ficado na introdução. Exatamente. Pois, na introdução, finalmente estamos na última introdução do Código de Processo Penal, volume 1. Resolver problemas práticos à luz de princípios constitucionais e direito internacional e no âmbito de um sistema dogmático coerente e articulado, eis o propósito deste livro. Isto é o Código de Processo Penal do professor Figueiredo Dias. É todo dele, hein? A dogmática não pode desconhecer o que se passa nos tribunais, nos escritórios de advogados, nos serviços de apoio à vítima e de reinserção social de delinquentes, nas esquadras de polícia e nas prisões. É aí que se faz justiça. A dogmática, são os olhos virados para a praxis, é oca. Por outro lado, a praxis não pode ser inimiga e nem mesmo indiferente aos valores constitucionais, são eles que constituem o fundamento democrático da justiça. A praxis não pode ignorar o direito internacional dos direitos humanos que vincula o Estado português. É ele que constitui o fundamento natural da justiça na sociedade contemporânea. A praxis, sem um fundamento dogmático sólido, é atrabiliária. O livro comenta o Código de Processo Penal na sua mais recente versão. A este propósito, é chamada a colação, com a declinação que nós dizemos no direito é a coação, mas escrito é colação.
não se lê bem o L, nós dizemos a coação, escrita é colação. A colação, legislação complementar do código, usa-se muito no direito esta expressão chamada coação, escrita é colação. A referida legislação complementar diz respeito às seguintes matérias: Justiça, Organização do Ministério da Justiça, Decreto-Lei nº 206, 2006, 2710, Organização Judiciária, Lei nº 399/301, alterada pela Lei nº 10199, 26 do 7, Decreto-Lei nº 323/2001, 17 do 12, Decreto-Lei nº 38/2003, 8 do 3, Lei nº 105/2003, 10 do 12, Decreto-Lei nº 53/2004, 18 do 3, Lei nº 14/2005, 29 do 8, Decreto-Lei nº 783, 7 do 6, 29 do 10, alterado pelo Decreto-Lei 222/77, 30 do 5, Decreto-Lei nº 204/78, 24 do 7, Decreto-Lei nº 387, 87, de 29 do 12. Vamos ficar no Estatuto das Magistraturas. Introdução ao Código de Processo Penal. Íamos ficar no que aos factores exógenos respeita. Ponderou-se atentamente a lição do direito comparado. Procurou-se em particular tirar vantagens dos ensinamentos oferecidos pela experiência nos países comunitários: Espanha, França, Itália, República Federal da Alemanha. Pois, sabem porque é que o professor Figueiredo Dias fala da República Federal da Alemanha no Código de Processo Penal? Porque isto é de 87, o Muro de Berlim não tinha guia ainda, só que é em 89. Com os quais Portugal mantém um mais extenso património jurídico e cultural comum, país de resto, todos eles empenhados num processo de profunda renovação das instituições processuais penais. Obviamente que os iluminados queriam outra coisa. Vamos para a letra da lei. Na letra da lei, livre apreciação de prova, artigo 127, e depois vamos para a tese de doutoramento e vamos ver se leio a paideia ou se leio o Wittgenstein, depende do que me acontecer. 29. Livre apreciação de prova, artigo 127 do Código de Processo Penal. A força expansiva do princípio inibível para o réu estende-se às decisões essenciais sobre a própria subsistência do processo. O princípio aplica-se na determinação de fatos relevantes para a decisão sobre os pressupostos processuais, como por exemplo a tempestividade do exercício do direito de queixa, a capacidade judiciária do arguido, a prescrição do procedimento criminal ou a substituição temporal do facto à lei da anistia, sobre os pressupostos, vir a anotação ao artigo 277. Em relação ao bandido do Chega e tal, parece que não era militante já, estão com essa conversa toda. O homem acho que foi militante, deixa de ser, e o André Ventura diz que é igual para todos. O André Ventura diz que é prisão perpétua para os pedófilos, prisão perpétua para os incendiários, é prisão perpétua para toda a gente. Já percebeu, não é? Não posso concordar. Gosto muito do rapaz, mas não posso concordar. Isso é completamente ridículo. O homem tem estas coisas do pé do chinelo extrema-direita às vezes. Pá. Por isso é que é só namoro, não é casamento. Pois, se calhar é. Por enquanto. Artigo 277, arquivamento do inquérito. Diz o artigo do... interessante que aqui na nota anterior o Vitor Albuquerque cita o Boaventura Sousa Santos. Portanto, em relação ao artigo 276 exatamente, que é prazo de duração máxima do inquérito, o professor Vitor Albuquerque vai a um sociólogo interessante. Né? Artigo 277, arquivamento do inquérito do Código de Processo Penal. Pronto, ficamos por aqui e vamos para a tese. A paideia não se pode ter tudo, não é? Porque estou a ler a paideia e o tratado lógico-filosófico do Wittgenstein, que o tratado lógico-filosófico do Wittgenstein, estava a explicar isso ontem à Maria, é mais acabada a reflexão a articular a filosofia e a matemática. Quando o engenheiro Zé Luís me diz, pois a filosofia e tal, sou da lógica e tal, não é a minha área, o engenheiro Zé Luís, mas vai gostar do Wittgenstein, vai tocar, porque o Wittgenstein era engenheiro, como sabe,
e é o filósofo mais matemático que alguma vez existiu à face da Terra. Aliás, ele foi estudar filosofia justamente para fundamentar o que estava a estar. Ele queria fazer estava a estar em engenharia, não é? Eu estava em Manchester na altura, depois de ter estado no outro lado. E ele queria aprofundar propulsão a jato, aviões XYZ. Naquele tempo era aeronáutica era o que estava na moda a estudar, do ponto de vista da engenharia, e uma espécie de engenharia aeroespacial daquele tempo. E depois o Wittgenstein quis começar a perceber os fundamentos da matemática para fazer esses cálculos, e foi isso que o levou à filosofia. E depois estava indeciso se gostava de filosofia ou engenharia, e depois o Bertrand Russell também o ajudou a decidir, escreveu-me aí um ensaio sobre filosofia, e depois ele escreveu, e o Bertrand Russell ficou muito impressionado, pensava que ele era um gênio, e era. E não há pensador mais matemático que o Wittgenstein. Aliás, ele foi ver o Frege, por causa das questões da matemática também, e o Frege disse: não, você tem que ir para Cambridge estudar com o Bertrand Russell. E que era, o Frege é outro dos 5 maiores matemáticos da história da humanidade: Aristóteles, Wittgenstein, Frege, Leibniz e Gödel, provavelmente. Pronto, mas era isso que eu vos queria dizer em relação ao Wittgenstein. É o homem mais matemático da filosofia, ainda mais que o Husserl. Não há maior. Lembro-se quando eu vos estive a dizer que, para se pensar bem, tem que se ter operadores abstratos da filosofia e operadores lógico-formais da matemática. Tem lá tudo no Wittgenstein. Quem pensa como o Wittgenstein pensa muito bem. Se bem que lá na Noruega achavam que ele era maluco, quando ele estava sempre lá à batatada com as crianças. E depois queria fazer trabalho braçal na Rússia, depois queria ser servente do hospital e foi. Ele era uma figura, era muito excêntrico porque era muito rico, então fazia o que queria, não é? Ora, vamos aqui para a tesezinha do narcísico número 1, que passou toda a vida a trabalhar em função dos outros. Enfim, os narcísicos são os multimilionários e os CEOs e os grandes advogados, os grandes políticos que só estão a mamar sem fazer nenhum. Agora, pessoas com minha carreira interessante se surpreenderem com o ego, quando os intelectuais têm todo um ego do tamanho de uma montanha, como é evidente, atendendo especialmente de onde vem. Mas enfim, já não dá para o peditório de gente maluca, como tal. Dou, mas it's Mein Kampf. Pode ser assim? Pronto, obrigado. Ora, talvez sabia a tese, mas isto sempre uma conversa, devagarinho e tal. Tínhamos ficado aqui, olha, por acaso abrindo no sítio certo, vá lá. Tínhamos ficado aqui na citação da professora Anabela Rodrigues em relação ao conceito de culpa e liberdade, livre-arbítrio, isto em relação ao livre-arbítrio, que é uma grande questão no Código Penal e no direito penal em geral. Uma receptação, isto é minha tese de doutoramento em direito penal, versão em português, a minha, como sabem, que eu gosto muito da minha tese. O Dr. David diz: é muito difícil perceber, é escrito para os confrados, estão a ver, é escrito para os... a tese de doutoramento em filosofia do Wittgenstein, já muito mais tarde, 6 ou 7 anos depois de ele ter escrito o tratado. Ele publicou o tratado em 1922, quando tinha 32 anos. E até brinquei com o Dr. David, tinha a sua idade, tem um ano para publicar o tratado, mas ele tinha escrito 4 anos antes, tinha acabado 4 anos antes, em 1918, ou seja, ele escreveu o tratado durante a guerra, em licenças militares. Vejam bem, estava a ser bombardeado, porque ele foi voluntário para o Império Austro-Húngaro e foi feito prisioneiro. E foi nesses interregnos que ele escreveu o Tratado Lógico-Filosófico, a maior obra de filosofia que articula filosofia e matemática. Ou seja, ele escreveu o tratado
Ele acabou o tratado e ainda tinha 28. Ele escreveu o tratado, pensa-se que demorou para aí 2 ou 3 anos, nos seus 25, 26 anos. A maior obra de sempre de filosofia e matemática, o rapaz tinha 25 ou 26 anos. Não sei se estão a ver o bicho. Isto é que é cabeça. Os doentes mentais criminais, está bem, pronto, sim senhor, ficam lá com os nélis furtados, ficam lá com os cachalotes, ficam lá com os piercings na rata, ficam lá com tudo o que eles quiserem à vontade, não há problema nenhum, vamos todos juntos, temos é que perceber que o Ocidente baseia-se hoje em dia em aceitar tudo, o que é estúpido, o que é irracional, o que é ilógico. Mas faz algum sentido dizer que eu sou neutra do ponto de vista corporal quando peso 200 kg e tenho a obesidade mórbida. É gorda que nem uma tchuga, só sabe é comer que nem uma larva e beber álcool, como é típico, enfim, da cultura americana, por mais que me custe dizer quando as mulheres são vedetas, e pronto. E agora acho que é normal. Se fosse para não se pode dizer as neiras. Para concluir, uma aceitação do direito penal de tal liberdade no âmbito de uma reconstrução social da realidade que permita assumir a liberdade como fato real, diz o Griffel. Reconstrução social da realidade que permite assumir a liberdade como fato real. Griffel, prevenção e está em alemão, estou a traduzir, prevenção e culpa, um problema no Código Penal alemão. Está a buscar, tem que ir. ZSTW 1986-98, página 28 e seguintes, conferi também a Roxine, culpa e responsabilidade, questões fundamentais da teoria da responsabilidade, em Revista Portuguesa de Ciência Criminal 1991, ano 1, 4, página 526. Ou como eu vos disse ontem, ou na sexta-feira, como uma mera realidade linguística dos povos ocidentais, que essa é do Schundman, mas já vos falo um bocadinho sobre isto. Um abraço, muito obrigado.